Arezzo de saída do Grêmio e o episódio no jogo de ontem que explica muito sobre o atual momento do clube. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre a Arena de novo, né? Mais um vídeo sobre a questão do Marcelo Marques. A notícia é muito bombástica e tal, e agora os rumores ou as informações que circulam dão conta de que ele estaria doando para o Grêmio, né? Não seria nem uma compra facilitada, sem juros, para quitar num longuíssimo prazo, né? Sem nenhum intuito de lucrar em cima, apenas para entregar para o Grêmio e recuperar minimamente o dinheiro investido, mas há quem diga que nem isso, né? Que ele vai estar de fato doando e talvez ser ressarcido de uma forma simbólica, pegando alguns camarotes da Arena, umas coisinhas assim, que eu acho até muito justo, né? O mínimo, né? Mas enfim, saberemos de maiores detalhes na coletiva que será dada pelo Guerra, imagino eu, também com o Marcelo presente, amanhã, né? Se eu não me engano, ficou marcado para essa terça-feira e ali eu acho que saberemos de mais informações e a partir disso eu posso voltar aqui para repercutir, para dar minha opinião, etc. Mas por hora são apenas informações cruzadas aí, talvez até boatos. Legal, tomara que se confirme, eu acho que seria incrível e aí, enfim, falarei disso no momento adequado. Dois assuntos desse vídeo, portanto, são: eu quero falar muito en passant, porque eu já falei demais do tal do Matias Arezzo, que não merece tanto holofote assim, o cara que não fez nada de grande na carreira ainda, não fez nada de minimamente razoável no próprio Grêmio e estava comendo carniça e arrotando caviar, achando que era a bolachinha mais recheada do pacote e querendo cobrar oportunidades que ele nunca fez por merecer recebê-las, né? Sobretudo neste ano, nessa temporada, eu até diria que ele recebeu bastante, né? E esse pleito dele por mais chance, mais minutos jogados, etc., é até meio falacioso. Ele recebeu, né? Talvez o que ele está querendo dizer para ele mesmo é: eu queria ter mais tempo jogando bem. Mas daí não é culpa do Grêmio, é culpa dele que não conseguiu ter esse tempo de qualidade em campo, né? Porque sempre que teve oportunidade estava abaixo da crítica. Então é um cara jovem ainda pertence ao Grêmio, né? Mas será emprestado ao Peñarol. Foi oficializado isso na tarde, acho, de hoje. E ótimo, né? Eu tinha aquela dúvida: mas será que não tem que dificultar, né? Porque o Peñarol tá sendo sacana, o Arezzo também, os dois ali forçando uma barra. Mas, cara, eu não tenho informações ainda do negócio, tá? Mas provavelmente algum dinheirinho vai entrar pro Grêmio. O Arezzo continua sendo nosso, caso vingue por lá, com novos ares e etc., né? O Grêmio ainda vai ter um ganho em cima disso. E assim, principalmente o Grêmio para de pagar salário dele, né? Que também é uma economia que se faz. Mas principalmente também o cara não tá mais afim, tá aqui, laranja podre, sabe? Contaminando o cesto. Vai. Não quer estar no Grêmio, até por uma questão de honra, eu acho que tem que mandar embora, sabe? Mas enfim, não será uma grande perda técnica, mesmo o Grêmio tendo um elenco bem sofrível, né? O Grêmio que tem hoje um Bright White, que, como eu já disse no vídeo anterior, no meu Grêmio dos sonhos, entre aspas, dos sonhos não, né? Porque dos sonhos a loucura é mais alta, mas no Grêmio possível, num Grêmio viável e dos sonhos, assim, né? O Bright White seria um baita reserva de luxo. No Grêmio atual, o Bright White é um oásis de lucidez e qualidade técnica e engajamento e de entendimento de algumas coisas. Então o Bright White acaba sendo talvez com certeza uma das principais peças desse elenco, e ao sair não temos ninguém minimamente à altura, né, para reposição. O Arezzo era o eterno postulante a essa vaga, ou talvez até incomodar a titularidade do Bright White quando ele andou jogando mal, e nunca chegou perto, né, cara? Nunca chegou perto de incomodar. Então fica uma lacuna aberta aí, que tem o André Henrique correndo ali para tentar mostrar serviço, mas eu particularmente
já acho que já viu o suficiente do André Henrique. É um cara que até não é assim, meu Deus, o cara não é jogador profissional, às vezes as pessoas exageram, né? Eu acho que numa Série B o André Henrique é titular de muito time, eventualmente alguns da Série A até, mas eu não considero ele sequer para Grêmio um reserva imediato satisfatório, né? A não ser que dê um salto na carreira, que mostre coisas que nunca mostrou, né? Comece a mostrar coisas que nunca mostrou no Grêmio, aí talvez a gente repense esse papo. Mas hoje, cara, não dá para contar com o André Henrique a cada lesão do Bright White como o titular temporário e nem mesmo para entrar em alguns jogos com grande frequência e tal. O Grêmio precisa ir atrás de alguém. O Grêmio talvez já tivesse uma solução na mão se tivesse aproveitado melhor o Jardiel, né? Que é um cara que tem potencial de ser essa peça aí, mas não temos essa amostragem suficiente, então eu acho que não dá para apostar tudo no guri, né? Melhor dizendo, sim, a base é a aposta. O Grêmio tem que ir atrás de uma solução, de alguém que entre, não, realmente tem ali um estofo, a gente sabe o que o cara vai de fato poder entregar e tal. E aí, se o Jardiel furar a fila e for uma grata surpresa, beleza. Mas eu acho arriscado a gente seguir a temporada só com o Jardiel e André Henrique como opções, né? É verdade também que o Jardiel teve muitas lesões que atrapalharam o entendimento do Grêmio nesse processo, mas eu acho que por outras vezes o Grêmio também deu pouca chance para ele. Fato é que não é uma solução como hoje o Alisson já se mostrou, né, que de fato é titular desse Grêmio aí e peça importantíssima. Aliás, as lesões do Jardiel também são outro sinal de alerta, né? Que mesmo que o guri já estivesse confirmando e tal, cara, né, tem que ver essa questão aí, se ele não tá se lesionando demais, se não é meio crônica, né? Outro sinal de alerta. Então, só para finalizar, sim, o Grêmio tem que ir atrás de centroavante para repor, embora o Arezzo não faça grande falta, né? Até numericamente, sim, o Grêmio precisa dessa reposição. E o outro assunto, cara, é mais um devaneio aqui, uma filosofada que eu vou dar, né? Mas é ainda um pouco repercutindo o jogo de ontem, mas mais do que isso, repercutindo, melhor, analisando o Grêmio atual, o elenco atual, né? Enfim, o momento que a gente vem passando aí com o clube. Eu não tinha visto, tá, na transmissão, assim, eu até comentei no pós-jogo que eu tava vendo sem volume, né? Meu filho tá com um pouco doente, que tá com uma questãozinha, a gente tava em função dele, eu vi sem volume, né, dando atenção para ele e tal, mas parece que na transmissão do jogo mostraram que o Lucas Esteves estava jogando com a camisa com um número e o calção com outro. Acho que 25 e 23 ou vice-versa, enfim. Cara, isso parece bobo, parece meramente engraçado, mas eu me peguei pensando assim, isso mostra... eu não estou dizendo que o Grêmio perdeu ou foi goleado por conta disso. Não, é uma série de fatores, eu mesmo falei de alguns deles no vídeo anterior. Mas sabe o que me parece, cara? Que isso é um reflexo desse elenco atual que parece uns cavalos encilhados, assim, cara, que não olham meio metro para um lado ou para o outro. Sabe? Eu já fiz uma vez um texto falando do D'Alessandro, que até hoje tem uns malas sem alça que pegam no meu pé, porque o D'Alessandro... Cara, eu tava falando de futebol, sabe? Foi quando o D'Alessandro saiu do Inter, foi lá pro River e tal. E eu tava até corneteando o D'Alessandro em vários trechos do texto, mas eu dizia, no momentinho que eu falei sério ali, cara, mas é um cara que realmente ele dava raiva porque ele entendia o jogo, ele entendia o futebol, né? Eu sempre digo, aquele 4-1 do Grenal do Alan Ruiz lá com o Filipão, se não é o D'Alessandro armar aquele barraco em campo depois do segundo gol do Alan Ruiz, do quarto gol do Grêmio, né? Cara, era 7-1. Era 7-1 aquele jogo. E o Filipão, era 2014, o Filipão voltando da Copa, ia tocar-lhe um 7-1 no Grenal, ia ser um negócio assim, ó. E o D'Alessandro não deixou acontecer isso, né? No 5-0, no ano anterior. Aliás, no ano seguinte o D'Alessandro não estava, né? E eu tenho certeza que ele faria o mesmo ali, se tivesse 3-0, ele ia encrespar o jogo e tal. E o Grêmio teve muitos jogadores assim também, naquela geração 16, 17, tinha muito cara ligado, sabe? O próprio Maicon, até o Luan, mas assim, o Edilson, o Kahneman, o Douglas, cara, muito cara ligado em contexto, sabe? O que eu quero dizer com isso, assim?
O cara sabe a hora de irritar o adversário, na hora de cobrar o lateral rápido, na hora de repente, se fingir de louco e falar um negócio pro juiz e reclamar de uma outra coisa e retardar o jogo, e sabe? Uma vez eu lembro que eu vi vou dar um exemplo, tá? Que até é um cara que eu gosto muito, né? Saudades, inclusive, mas é um momento que eu vi ele não tendo essa leitura, o Jeromel, tá? O Groy. Uma vez o Grêmio ele tava fazendo cera, porque o Grêmio tava... Aliás, ele fazia umas ceras que pra mim faltava leitura, tá? Às vezes empatando com o América Mineiro cara, não, eu sou o Grêmio, eu quero ganhar, sabe? Não interessa que é em Minas Gerais o jogo, né? Então ele tinha essas coisas, o Groy, mas que acho que pro goleiro não faz tanta diferença assim, mas ele tinha essas coisas que às vezes me irritava, né? E teve uma vez assim, cara, que recuaram a bola pra ele e ele ficou fazendo cera, segurando a bola, mas com o pé, né? Porque recuaram pra ele. E aí ele ficou esperando ali uns 4, 5 segundos, daqui a pouco a marcação apertou, ele se apavorou e tocou pra lateral a bola, né? Então, tipo assim, cara, é uma leitura, tipo assim, cara, tu ganhou 4 ou 5 segundos de cera e tu cedeu uma lateral no campo ofensivo deles, assim. De repente, mesmo que tu esteja ganhando o jogo, se tu pega a bola e repõe rápido para um companheiro livre, aberto na ponta, essa bola vai chegar no ataque. E tu vai ganhar muito mais do que 5 segundos, entende? Assim, tipo, é umas conjecturas assim que não são tão simples, tão 2 mais 2 igual a 4, mas que também não são tão complexas, assim, sabe? E às vezes eu acho que o Grêmio tem esses jogadores hoje em dia muito assim, sabe, cara, que não entendem a hora de cercar o árbitro, a hora de irritar o adversário, a hora o jogador X bater uma falta, ou o Y por tal e tal motivo, e de ir pra área, de não ir, de fazer A, de fazer B. Assim, tá me faltando bons exemplos, tá? Mas, cara, leitura de jogo, leitura de cenário, leitura de contexto, que vai muito além de saber chutar uma bola ou não, né? E isso do Lucas Esteves entrar com a roupa, com o uniforme, numeração da camisa diferente do calção, cara, me fez pensar que o cara, ele entrou assim, ó, o cara não tá vendo meio metro, meio palmo, na verdade, à frente do nariz, cara. O roupeiro, né, separou a roupinha dele, por algum motivo o roupeiro se atrapalhou ali, ele botou e não foi capaz de fazer uma leitura. Cara, tipo assim, cara, que desconexão com o mundo é essa, cara? Né? Daí alguém pode dizer assim, Lucas, mas é que tu, se fosse jogar no Grêmio, tu estaria muito empolgado, tu ia olhar o uniforme, o cara já é um profissional, já tá mais anestesiado ali, ele não fica reparando esses detalhes. Cara, eu tenho certeza absoluta, se tu dá pro Suárez a camisa 9 e o calção 8, ele ia se dar conta. O Suárez, cara, o cara jogou Champions League, final de Champions League, campeão de Champions League, jogou Copa do Mundo, o cara tem foi goleador em diversas ligas no mundo afora. Tipo assim, o cara ia tá pegando o Lajadense na terceira rodada do Gauchão, tu dá pro Suárez a camisa 9 e o calção 8, ele ia dizer assim, opa, tá trocado. O cara tá ligado, velho, ele tá ligado na roupa que ele pegou, ele tá ligado se tem um companheiro um pouco chateado e daqui a pouco ele vai lá dizer um negócio pro cara, vamos lá, meu, vamos lá, é contigo, sabe, tô aqui, qualquer coisa me chama, sabe, ele tá ligado se no adversário ali o goleiro vem de má fase e tá com a confiança baixa, então eu vou começar a arriscar de longe, sabe, velho, é assim, uma visão macro, é engajar, sabe, é estar ali presente, é ser um pouco esperto também. E parece bobo isso que eu tô falando, cara. E talvez se o Bright White entrasse com a roupa trocada, a minha leitura poderia ser outra, né? Porque o Bright White é um cara que eu acho que também tem esse engajamento, esse olhar macro e tal. Mas, cara, aí tu vê a partida que o Lucas Esteves fez. Tu vê a partida que o time do Grêmio inteiro fez. Tu vê esse elenco apanhando, penando nas mãos do Renato, nas mãos do Mano, nas mãos do Quinteiros. Aí tu vê assim, cara, tem alguma coisa maior aí, sabe? Que não é só qualidade técnica, que também ela é aquém do que o Grêmio precisa, mas é maior, cara. É maior, sabe? Quando o Roger saiu do Grêmio em 16, né? Que até tinha feito bons jogos em algum momento, nas próprias mãos do Roger,
Mas, assim, sabe quando a máquina desandou e começou a tomar goleada da Ponte Preta, do Curitiba, não sei mais do que, aí o Roger tentou pedir demissão, o Romildo não aceitou, aí continuou, aí tomou outra goleada e não sei o que. Cara, entrou basicamente o Renato naquele time, e se eu não me engano o Edilson. E acho que tinha entrado o Kahneman um pouquinho antes, mas o Kahneman chegou até a conhecer o Roger, eu acho, sabe? Mas também tinha recém-entrado. Então, assim, em campo mesmo, só tinha entrado Kahneman e Edilson, cara, basicamente, pra mudar o time, assim. Cara, não foi a qualidade técnica deles que talvez que revolucionou o Grêmio. Foi esse olhar, esse tino que contagiou colegas, o Maicon, que também era um capitão contestado, virou um capitão exemplar, e tinha o Renato ali também com as leituras dele, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, eu acho que falta um pouco disso no time do Grêmio, né? E é o tipo da coisa que não dá pra cobrar dos caras. Tu não pode cobrar do Lucas Esteves que amanhã ele vire um Maicon em campo. Tu não pode cobrar, né? O que tu tem que fazer é, ao montar o time, o elenco, ao contratar os jogadores, tu tem que estar pensando nisso também. Não adianta só ver scout e passes errados e o que o cara corre ou deixa de correr. Também é importante. Mas assim, tem que também equilibrar um pouco o time nesse quesito. Porque senão, cara, vira um time insosso em campo e uma presa fácil. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.